Enquanto se mantiver presente em nós a ideia desta separação entre a vida acontecendo, e a ideia de alguém aqui na vida, nesse formato, irá se manter a contradição, a separação, a dualidade, e, portanto, toda forma de conflito, de problemas, de desordem, de sofrimento. Nós aqui estamos com você abordando, tendo um novo olhar nesta abordagem para a vida. Então, se aproximar da vida, abordando a realidade dela, requer que investiguemos essa questão fundamental, que é a questão do eu. A pessoa como você se vê. Na vida, como você a representa para si mesmo. A sua forma de olhar para a experiência presente é a partir de alguém na experiência. Quando você olha para alguma coisa, você olha a partir desse você. Isso parece natural. E, no entanto, está presente uma ilusão. Que não tomamos ciência da presença dessa ilusão. E, por isso, nos mantemos na ignorância. Aquilo que está sendo visto por alguém. Pelo menos essa é a ideia que temos. Na verdade, nós temos a presença do olhar, do perceber, deste ver. Veja, isso é algo que está presente, sim, na experiência. Na verdade, isso é a experiência. No entanto, nós não temos um observador separado e à parte nesta observação. Veja, é aqui que está presente a separação, a dualidade. Quando você vê algo, há uma observação. No entanto, psicologicamente, esse você não existe. Nós passamos uma vida inteira nesta confiança, nesta segurança, nesta certeza, nesta convicção. É uma crença. A existência de uma entidade presente na experiência, sendo o experimentador, sendo o observador, separado daquilo que está sendo observado, daquilo que está sendo experimentado. Repare como é simples isso, no entanto, nós não pegamos isso, não percebemos isso. E se torna fundamental nós termos uma compreensão disso. A observação requer a presença de uma única realidade. Aqui, nós não temos duas partes na observação. Vejam como é simples. Observação é observação. Nós é que temos dividido a observação entre o observador e a coisa observada. Aqui está a separação. Diante de um som, há só o escutar, mas nós colocamos um elemento para ouvir e um outro elemento para produzir o som.
Veja, estamos diante de um único fenômeno do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico, só existe a experiência, não há o experimentador. Só existe a observação, não existe o observador. Só existe o escutar, não existe alguém no escutar. E por que a compreensão disso é fundamental para o fim de toda esta desordem, confusão, sofrimento e problemas que temos? Porque isso é o fim desta ilusória presença do ego, do eu, desse mim, na vida, aqui e agora. Como lidar com ansiedade e depressão? Veja, é uma questão, mas nós temos como essa diversas outras questões. Como lidar com o medo, com o conflito que os desejos estabelecem em nossas vidas? Observe que todos esses estados internos de problemas que temos dentro de nós mesmos e também presente em nossas relações com o mundo, com o outro, com todos à nossa volta. Tudo isso está presente em razão dessa ilusão, da ilusão desse centro, deste eu, deste ego, desse elemento que se separa e que se move na vida de uma forma egocêntrica, centrada, sempre nela mesma. Então, essa entidade, que é o eu, o mim, o ego, está vivendo nessa dualidade, nesta separação, nesse egocentramento. Isso sustenta a confusão. Está presente a ambição, a inveja, o ciúme, o medo. Toda desordem psicológica em nós se reflete em nossas relações. Então, essa vida particular do eu, essa vida particular da pessoa, desta personalidade, é a vida dos problemas? É a vida da confusão? É a vida da desordem? É a vida do sofrimento? As pessoas não percebem que, psicologicamente, elas estão se vendo como entidades, como pessoas particulares, com vida particulares, e se movendo particularmente nesse autocentramento. Elas não percebem, não percebemos isso. Temos uma mente ansiosa, uma mente tagarela, uma mente preocupada. Todos esses diversos estados internos que nós conhecemos e conhecemos muito bem, é algo que estamos lidando com isso já há 30 anos, 40, 50, 60 anos. Se você tem 90 anos, você está lidando com isso há 90 anos. No entanto, isso não é novo. Essa é a história humana, é a história da humanidade. Há milênios o ser humano vem vivendo nesse sentido do eu, do ego, desse mim. E, portanto, nessa condição de separação. Uma separação, vou repetir, uma separação psicológica da vida. A introdução desse padrão psicológico na existência, na vida. A vida, como acontece, ela é o que ela é. E, no entanto, psicologicamente, estamos introduzindo na vida, em razão desse formato estabelecido pelo pensamento, pelo sentimento,
pela emoção, pela forma particular de sensação, de percepção desse centro, desse ilusório centro, desse particular centro, deste falso centro que é o eu. Veja, estamos introduzindo esse movimento interno desta consciência, que é esse movimento de pensamento na vida. Então, nós temos isso que aqui está presente, como sendo isso que é. É nisso que se constitui a vida do eu. Então, o que é a vida da pessoa? Isso que é. E o que é isso? Problemas? Sofrimento? A questão da ansiedade, da depressão, da angústia, as diversas formas de temores presentes. Podemos descobrir a vida livre de tudo isso? A vida de fato, como ela é, sem esse padrão que o intelecto condicionado, que a mente egóica tem constituído como sendo isso que se mostra, isso que se apresenta. Então, isso que se apresenta é, na verdade, aquilo que é para o eu, para o mim, para o ego. Podemos ir além disso que é, descobrindo a vida real como de fato ela é quando o eu, o ego, não está presente. Então, nesses encontros, o trabalho consiste em tomar ciência desse padrão de ser alguém, disso que é. Olhar para isso é quando a verdade se revela. Então, a mente, nossa mente, como nós conhecemos, como estamos vivendo, ela precisa ser vista. A mente precisa se tornar ciente do seu próprio movimento, do seu próprio modo de atuação, de operação, de funcionamento, porque ela está produzindo esta condição de vida particular para esse mim. Uma vez que a mente comece a se tornar ciente dela própria, cônscia dela mesma, é possível que algo novo surja, uma direta compreensão da mente. Requer um olhar onde a mente se torna cônscio dela mesma, ciente dela própria, de todo o seu próprio movimento. Nesse instante, a mente silencia. E esse padrão de dualidade, de separação, é desfeito. Então ficamos com a vida acontecendo. Realmente como de fato ela é, sem mais esse elemento, que é o eu, o ego, se envolvendo com isso. Então nós temos o fim para essa condição psicológica de ser alguém, se vendo separado da vida, porque nesse momento se estabelece o silêncio da ausência da mente egóica. Nesse silêncio se revela a verdade divina, que é a verdade do seu real ser. Então, acompanhe comigo isso aqui.
Esse formato de separação, de dualidade, é algo que se assenta nessa condição psicológica de ser alguém em razão da presença do pensamento se movimentando dentro de cada um de nós, dentro de um processo de condicionamento psicológico que há milênios vem se repetindo. Notem que isso ocorre em razão da ausência desta atenção sobre esse movimento de condicionamento psicológico. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que precisamos de um descondicionamento psicológico. Precisamos de uma quebra de continuidade desse modelo, onde o pensador é aquele que se vê separado do pensamento, onde o observador se vê separado do objeto observado, onde o experimentador se vê separado da experiência. Então, há um fim para esta psicológica condição desse sentido do eu, do mim, do ego. Temos um cérebro novo, uma mente livre. Todo o seu ser está presente nesta única e real presença, sem qualquer separação. Não estamos mais vivendo numa condição psicológica e particular, a partir de um centro egocêntrico, que se move nesse pensamento condicionado, nesse cérebro condicionado, nessa mente condicionada, onde existe toda essa noção equivocada de passado, presente e futuro. Reparem, tudo isso faz parte do movimento do pensamento dentro de cada um de nós. É um padrão de condicionamento. Olhar para si mesmo e se ver como alguém que veio do passado, está vivendo esse momento e caminhando para o futuro. E mantendo tudo à sua volta como parte de uma experiência para o experimentador. Algo sendo visto por um observador. Reparem como isso é importante, porque os pensamentos estão presentes. Os sentimentos estão presentes. E enquanto houver esse sentido de dualidade, que é esse eu, pensando esses pensamentos, sentindo essas emoções, estará dentro de uma particular visão onde estará acreditando, onde estará sempre se envolvendo com os pensamentos, se envolvendo com as emoções, dentro de um ponto de vista particular, centrado no eu, no ego, neste observador, que vive nesse gostar ou não gostar, que vive nesse querer mais ou querer menos da experiência, daquilo que aqui se mostra. Então, isso estabelece a divisão e, naturalmente, o conflito. Será possível uma mente livre do eu, do ego, e, portanto, desse modelo de separação entre pensador e pensamento, observador e coisa observada, experimentador e experiência? Será possível um coração livre, uma mente livre desse modelo de tempo psicológico? A ansiedade, a depressão,
o tédio, a dor da solidão, os diversos conflitos internos presentes no ser humano estão presentes em razão desse modelo de pensamento, nessa ideia de tempo. Tudo isso nós temos investigado aqui no canal. Ansiedade é tempo, depressão é tempo, pensamento é tempo. Reparem que tudo isso vem do passado, se mostra nesse momento, falseando a realidade desse instante. Aqui nesse momento, não há medo, não há espaço para a ansiedade, ou para a depressão, ou para a angústia, porque esse momento é um momento completo quando o pensamento não está. Quando ele não está, não existe o tempo. Se nós não temos o pensamento, nós não temos o tempo. Se não temos as imagens que vêm do passado, que é pensamento, que é tempo, aquilo que está presente aqui é a ausência da mente egóica, desse movimento, que é o movimento do eu, que está sempre nos situando dentro desta condição. Onde está presente esse sofrimento psíquico, que é o movimento do pensamento, aqui, aparecendo, sem ser visto, sem ser compreendido e, portanto, sem ser finalizado. Assim, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Estamos trabalhando o despertar da consciência, de sua real e verdadeira natureza nesta vida. Isso é o fim para o sofrimento. É o fim para a ansiedade, para a depressão, para a mente ansiosa. Esta é a verdade sobre aquilo que é você. Eu me refiro a esta iluminação espiritual, o despertar de sua natureza divina. Esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal, e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer o outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos aprofundando esses assuntos aqui com você. Estamos trabalhando com você o fim para esta condição do eu. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, já fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quero lhe convidar a respirar essa atmosfera e a sentir essa fragrância, suave perfume da não dualidade, da não separatividade, onde tudo é beleza, onde tudo é graça.